Então, algumas horas se passam, e ele meditando debaixo da cachoeira, logo sentindo que estava pronto, com a força do seu punho começa novamente a causar estragos. Como eu imaginava, ainda não sinto nem sinal da minha energia interna. Pensar que ela realmente selou meu Dantian. Quanta audácia. Já que chegou a esse ponto, acho que não tenho escolha. Vai ficar deitado aí até quando? E assim chuta a bunda dele, fazendo ele voar para longe que nem uma bonequinha. Ele se levantando todo tremendo. Seu gorila bombado finalmente mostrou quem é de verdade. Beleza, vamos resolver isso de uma vez. Pelo visto, você ainda não aprendeu a lição. Quer mesmo morrer? Não tenho tempo para brincar com você. Preciso destruir aquelas torres malditas o quanto antes. Então levanta logo. O quê? Por que eu sairia destruindo torres com você? Além disso, em vez de destruir torres, a gente não devia focar em achar aquela mulher? Ele grita, chamando ele de idiota e perguntando se ele ainda não tinha entendido. É óbvio que ela está escondida em uma daquelas torres, porque esse mundo desgraçado não tem nada além das torres que ela criou. Se eu destruir cada uma das torres deste mundo, uma hora ou outra, eu vou achar e acabar com aquela desgraçada. Ah, entendi. Mas por que eu tenho que ir com você? Esse cara é completamente maluco. A pequena fala que era verdade, e ela achava que esse homem era perigoso demais, pois ele tinha acabado de destruir as janelas de status desse Yuta, e se pergunta se tudo isso foi só por conta da vontade dele, pois se eles continuarem andando com ele, sabe lá que tipo de desastre pode acontecer. Ele olhando, ei, seus moleques, estão falando o que aí? Ela ouve com medo e se esconde. Eu também não estou te seguindo porque gosto de você. É que a sua técnica de espada parece um pouco útil. Além disso, você também não quer pegar aquela mulher, mas para pegá-la, o corpo de vocês é patético demais. A partir de agora, eu vou fortalecer os seus corpos no instante. Chegando então até uma nova torre, eles começam a se aproximar. Finalmente chegamos. Essa é uma das torres que aquela desgraçada criou. A propósito, você cresceu bastante nesses últimos dias. Com seu corpo atual, você pode até ser de alguma utilidade para mim. De repente vemos uma nova mulher estranha agradecendo a ele toda bombada e chama ele de mestre. Você com certeza tem talentos. Se tivesse mais tempo, eu poderia até te ensinar a treinar sua energia interna direito. Ela fala que isso imagina, e pois tudo isso era graças aos ensinamentos dele. Mas aquele pirralho, quando que ele vai chegar? Ser mais lento que uma simples serva. Que coisa patética. Então ele aparece já todo cansado. Já tô indo. Espera um pouquinho. Seus malucos, como eu vou correr carregando um tronco? Isso aqui é o quê? Um treinamento de elite das forças especiais? E por que a nova mudou tanto? Ela virou outra pessoa. Será que ela ganhou algum buff de vilão? Eu não aguento mais. Não consigo dar mais nenhum passo. E lá apenas observava ele. Pirralho patético. Finalmente conseguiu alcançar a gente. De qualquer forma, que torre esquisita. É ainda mais bizarra que a que eu destruí da última vez. Ela chamando ele de mestre pergunta quando é que eles vão entrar na torre, pois ela não conseguia encontrar nada que se parecesse uma entrada. Uma entrada é desnecessária, minha discípula, porque agora mesmo eu vou simplesmente destruir essa torre maldita. Ela mostrando seus belos bíceps, diz como esperado do grande mestre, e era hora de acabar de uma vez por todas com isso. O quê? Não, espera um pouco, vamos pensar melhor antes de fazer isso. E quando vai ver, novamente um grande golpe nosso protagonista dá, só que o sistema começa a notificar que deu erro, pois ocorreu um erro crítico. De repente a mão dele começa a exalar algum tipo de poder, pois alguma coisa estava acontecendo. Movimentação forçada para o interior da torre. E assim algo acontece, jogando eles para longe. Ele começa a chamar ele de velho maluco. Eu falei que a gente devia pensar melhor antes! Então chegando até um novo lugar, tudo destruído. Então aquilo vemos que era um portal, a qual se abriu para eles passar. Então de repente os três atravessam. Que prédios horríveis são esses agora? A pequenininha começa a chorar, pois os seus músculos sumiram. Aonde é que a gente tá? Isso aqui é uma cidade, não é? Não me diga que eu voltei pro meu mundo original. A pequena nova pede para ele olhar. Assim que ele olha, aqueles são cadáveres de jogadores? Porque tem tantos corpos. Eu não sei como isso aconteceu, mas isso não é o mundo onde eu vivia. Então que lugar é esse? De repente ele escuta uma voz. Respondam ao meu chamado. Então de repente alguma coisa começa a sair do corpo de cada um daqueles que estavam no chão. Nosso protagonista olha e percebe que algo estava acontecendo. As almas dos mortos estão se reunindo em um só lugar. De repente alguém vem se aproximando. Interessante. São vocês os novos jogadores invocados? Eita que o Solo Leveling chegou. Já vou avisando, nem tentem resistir. Não importa o quanto vocês lutem, o único que pode chegar ao topo dessa torre. Ele estende a sua mão, exalando poder. O único que vai escalar sou eu. E assim, invoca um grande esqueleto, o Rei Espectro. O outro apenas observa. Um
um esqueleto? Não, essa coisa está em um nível totalmente diferente. E assim o esqueleto se prepara. Levantando a mão, o outro grita ao fundo: velho, é perigoso, sai da frente, rápido! Então nosso prota fica todo animado. Você acha que esse monstro medíocre é um perigo para mim? E assim ambos vão para cima um do outro. Assim que é acertado, uma grande pressão começa a se espalhar por todo o ambiente. Lixo patético. Você diz que quem vai chegar no topo é você? Estando só nesse nível? Quanta arrogância, isso chega a ser ridículo. Seu covarde se escondendo atrás de seus monstros. Ele olhando: eu? Me escondendo atrás de monstros? Você diz cada coisa engraçada. Mudei de ideia, lute até o fim. Vou colocar você à prova e ver o quanto você aguenta. E assim as invocações dele começam a partir para cima do nosso protagonista. Testar? Um verme como você ousa me encarar. Então com um simples movimento de mão joga sua invocação para longe e ainda diz que vai me testar. A outra invocação apenas o encarava e assim começa a lançar as suas correntes para cima dele para prender. Mais uma vez as correntes prendendo ele, mas ele lá apenas observava. De repente mais um monstro de invocação começa a se aproximar e quando menos espera, ele o golpeia, mas o monstro sem perceber já estava sendo fatiado em pedacinhos, pois a sua mão era que nem uma navalha. Isso não faz nem cócegas. Novamente o sistema aparece mostrando que ele estava invocando mais seres. Nosso protagonista apenas olha e lá aparece Soldado Esqueleto e mais invocações começam a cercar, pois era de Hordas Abissal. Rapidamente ele começa a pisar no chão e com a força da pisada começa a lançar todas as invocações para longe. Uma das invocações com cara de ogro começa a se aproximar perto dele, mas com apenas uma mão segura o golpe poderoso dele. O outro continua invocando mais e mais espectros e observando o que? Lá por trás ele começa a aparecer. Eu não consigo entender. Não sinto nenhum atributo, nem mesmo habilidades. Então de onde vem todo esse poder? E lá observava. Então entrando na pose clássica de solo leveling. Não precisa responder. Vou absorver sua alma e verificar isso pessoalmente. A autoridade do monarca? Não. Marca da extinção. E assim a força avassaladora começa a soprar um vento poderoso, fazendo eles ficar de boca aberta. Que poder absurdo é esse? Pensar que ele está lutando de igual para igual contra aquele cara no contra um. Quem é esse cara? A pequena fala para ele fugir, dizendo que ele não era mais um jogador, pois ela não sabia explicar, mas consegue sentir claramente, pois aquela pessoa está emanando um poder igual da deusa Exua. Que delírio! Então quando a poeira começa a baixar, será que é finalmente a última alma? Aquele deu trabalho, mas com isso o contrato com a deusa Exua acabou. Jogador sem nome, autoridade, absorção de alma, sua alma. Vou fazer bom uso dela. Assim que ele fala, nosso protagonista mostra que ele não tinha ido de Vasco, mas sim que atravessou ele com toda a velocidade. Você disse deusa? Está falando daquela que selou meu Dantian? Aquela maldita? Eu estava procurando por aquela mulher. Acho que dei sorte, a menos que queira morrer. Me diga onde ela está. Claro, isso não ia acabar tão fácil mesmo. Mas não se engane, quem vai morrer nessa torre não sou eu, é você. E assim prepara as espadas indo pra cima dele. Assim que ele começa a atacar, o nosso prota continua se defendendo com sua mão afiada e segurando uma dessas adagas. Logo lança pra cima dele rapidamente, o assustando, pois passou bem diante de seus olhos. E assim que passa, causa uma grande destruição. Ele observa: você é realmente um sujeito absurdo. Não vou mais negar, você é forte de verdade. E agora? Vou levar você tão a sério quanto a sua força exige. A autoridade, a armadura de Hades. E assim ele ganha uma nova aparência. Logo avançando pra cima do nosso protagonista, ele rapidamente começa a tentar fatiar ele. Tente aguentar isso! Então com a força sobrenatural começa a picotar tudo que estava na frente, mas o nosso protagonista desvia. É só isso, moleque. Ele continua atacando, dizendo que ainda não tinha acabado. Pulando lá pra cima, prepara o golpe. Você tem razão. Você está longe de conseguir a diferença de poder entre nós. E assim, o choque de impactos vai contra os dois, causando uma mega explosão. Depois que a poeira baixa, apenas ele estava lá observando. Sim, você é forte mesmo. Pelo menos por enquanto. Deixa eu te contar uma coisa. Você disse que estava procurando a deusa Exua? A deusa Exua é justamente quem me deu essa torre. Mas eu ainda não obtive toda a autoridade da torre. Então fiz um contrato com a deusa Exua para oferecer a alma de 10.000 jogadores para que eu possa renascer como verdadeiro sucessor da torre. E com isso eu finalmente consegui todas as almas. Quando percebemos, ele já tinha pegado a pequenininha. O outro grita desesperado, pois ele tinha pego a nova e se perguntava quando foi que ele tinha feito isso. Rapidamente chega perto dele tentando salvar a pequenininha,
pequenininha, perguntando o que é que ele estava fazendo com a nova. Peixe pequeno, não se intrometa. E assim a invocação dele começa a dar cabo do outro. É inútil tentar me impedir. Não há mais nada que você possa fazer agora. Então aparece missão, ritual de sucessão, a última alma foi adquirida. A autoridade total da torre será desbloqueada em breve. Tempo restante para o desbloqueio, 1 minuto e 4 segundos. Nosso protagonista apenas observava, olhando bem para você. Veja o que é um mestre espiritual que manipula espíritos vingativos. Havia pessoas que usavam essas artes inferiores no meu reino também. Escolha perversa e herege. Pensar que eu veria essa arte desprezível de novo logo aqui. Normalmente, eu não usaria artes tão imundas. Mas já que você passou dos limites, vou te ensinar uma lição. Observe atentamente. Logo a mão dele começa a sair algum tipo de poder verde. O poder das verdadeiras artes espirituais. Então algo começa a acontecer e eles ficam em dúvida. As almas que eu juntei estão sendo roubadas por ele? Não pode ser. Isso não deveria ser possível dentro do sistema. Quando percebemos, a alma dos dois foi roubada e completamente estão diante dele. Agora, soltem a fúria o quanto quiserem, pirralhos. De agora em diante, é a vez de vocês de esmagar esse desgraçado.